Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje faremos a correção sobre construção de gráficos da função quadrática, a famosa função do segundo grau. Então, livro e caderno na mão e vamos iniciar a nossa correção. Na primeira e única questão que nós temos aí na correção, nós temos o seguinte: para cada uma das seguintes funções, dê as coordenadas do vértice, organize uma tabela conveniente, construa o gráfico no plano cartesiano, sendo x um número real qualquer. No item A, nós temos x ao quadrado menos 1. O x-vértice é dado pela fórmula menos b sobre a. Só que se vocês olharem para a função, nós não temos o valor de b, porque o b é zero. Então, nesse caso, fica menos zero dividido por 1. E 0 dividido por qualquer número é zero. Então, x do vértice é zero. Para achar o y do vértice, onde tem x na função, eu substituo por zero. 0 ao quadrado dá zero. 0 menos 1, menos 1. Então, nós temos aqui o primeiro ponto, que é o vértice da nossa função quadrática, 0 e menos 1. A partir do zero, eu pego dois valores menores, nesse caso menos 1 e menos 2, e dois valores maiores, e crio essa tabela. Vou substituindo aqui, onde tem x, substitui por menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 1, 3. Menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1, 0. Achei a primeira raiz da nossa função. Quando x for igual a 1, 1 ao quadrado dá 1, menos 1, 0. Achei a segunda raiz da nossa função. E quando x for igual a 2, 2 ao quadrado dá 4, menos 1 dá 3. Só fazendo uma observação. Quando b é zero, na função do segundo grau, significa dizer que as raízes são opostas, né? Uma raiz é um positivo e outra raiz é um negativo. Substituindo todos esses pontos aqui no nosso gráfico, turma, primeiro a gente substitui o vértice, 0 e menos 1. Depois substituímos os demais pontos, né? Menos 2 e 3, menos 2 e 3, está aqui o ponto. Menos 1 e 0, menos 1 e 0 aqui em cima do eixo x. 1 e 0 também em cima do eixo x. E 2 e 3. Depois aqui eu conecto os pontos e observo que a minha parábola tem a concavidade para cima porque o A é positivo. Tá ok? No item B, y é igual a menos x ao quadrado. Nessa função, tanto b é zero como c é zero. Tá bom? Então, nesse caso, x-vértice é menos b sobre a, ou seja, 0 dividido por menos 1, que continua 0. E quando eu substituo o x-vértice na função, 0 ao quadrado continua sendo 0. Então, essa função possui o vértice 0 e 0, ou seja, a função passa na origem do plano cartesiano. Tá? Depois eu escolho dois valores menores e dois valores maiores. Menos 2 menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, só que tem um sinal negativo antes, então menos 4. Menos 1 ao quadrado dá 1, mas tem um sinal negativo antes, menos 1. 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, resposta menos 1. E aqui menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, menos 4. Substituindo os pontos aí no plano cartesiano, aqui o nosso vértice 0 e 0. Tenho aí os pontos menos 2 e menos 4, menos 2 e menos 4, menos 1 e menos 1, menos 1 e menos 1, 1 e menos 1, e o ponto 2 e menos 4. Observe que nosso gráfico toca em apenas um ponto no eixo x. Isso quer dizer que a única raiz dessa função do segundo grau é 0. E a concavidade para baixo, porque o A é negativo. Tá? No item C,
y é igual a x ao quadrado mais 2x menos 8. X vértice menos b sobre 2a. O a é 1, então fica menos 2 dividido por 2 vezes 1, que vale 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Substituindo menos 1 na nossa função, menos 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1 dá menos 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 menos 8, menos 9. Então, as coordenadas do vértice são menos 1 e menos 9. Escolho aqui dois valores menores que menos 1, menos 2, menos 3. Dois valores maiores que menos 1, 0 e 1. Substituo no gráfico, determino os valores de y. Quando eu substituo isso aqui no plano cartesiano, turma, aqui é o nosso vértice, né? Menos 1, menos 9, tá? E observe que a partir desse ponto a função só cresce. Exatamente porque o a é positivo, concavidade é para cima. Essa função do segundo grau vai tocar no eixo x em dois pontos. Nós não determinamos porque os valores que nós substituímos não deu 0. Tá bom? Mas se eu continuasse aí, por exemplo, menos 4 e 2, aumentasse aí a nossa tabela para mais e para menos, nós chegaríamos aqui aos valores que interceptam o eixo x. Tá bom? No item D, y é igual a x ao quadrado menos 2x. X vértice menos b sobre 2a. Menos menos 2, que dá 2 positivo. E 2 vezes 1 vale 2. 2 dividido por 2 dá 1. Substituindo 1 na função, 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, aqui o nosso vértice, 1 e menos 1. Eu escolho dois valores acima, dois valores abaixo. Quando eu substituir esses valores aqui na minha função, por exemplo, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, e menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. 2 positivo. 1 mais 2 dá 3. Tá bom? Eu vou observar que a minha parábola tem concavidade para cima, porque o a é positivo. As duas raízes são 0 e 2. Está aqui, ó, os dois pontos em que o gráfico toca o eixo x. O detalhe é que quando a função do segundo grau é incompleta em c, quando falta o c, é porque uma das raízes é nula, ou seja, uma das raízes é igual a 0. Tá bom? No item E, y é igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. X vértice menos b, ou seja, menos menos 2, que dá 2 positivo, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Quando eu substituir o x por 1, 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 menos 2 dá menos 1, mais 4 dá 3. Então, vértice 1 e 3. Escolho dois valores acima e dois valores abaixo para x. Substituo na função e determino esses valores aqui. O interessante é que quando você construir o gráfico da função, com o vértice que é 1 e 3 e todos os pontos, né? Observe que a concavidade vai ser para cima, porque o a é positivo. E o gráfico não intercepta o eixo x, porque a partir desse ponto ele só cresce. Quando isso acontece, quando o gráfico não intercepta o eixo x, é porque no caso o discriminante é negativo. Se você calcular o valor de delta dessa função, você vai achar um valor negativo. Então, o gráfico não toca no eixo x. Tá bom? No item F, y é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 9. X vértice menos b, menos 6, dividido por 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3 positivo. Quando eu substituir o 3 na função, fica menos 3 ao quadrado, ou seja, menos 9,
mais 6 vezes 3, que dá 18, menos 9. Menos 9 mais 18 dá 9, 9 menos 9, 0. Então, o vértice da função é 3 e 0. Escolhe dois valores abaixo, dois valores acima, substitui na função e você vai achar aí esses valores, tá? Quando substituir no gráfico, observe que o vértice é exatamente a única raiz, né? O x-vértice coincide com a raiz da função, que no caso é 3. A partir daí a função só decresce, porque a concavidade é voltada para baixo, pois o A é negativo. Tá? Observe que o gráfico intercepta apenas um ponto do eixo x. Isso significa que o discriminante é zero. O valor de delta da nossa função do segundo grau é zero. Quando isso acontece, o gráfico intercepta apenas um ponto do eixo x. Convenientemente é o valor do x vértice, que no caso é 3. Tá bom? Essa foi a nossa correção, nono ano. Deixo aqui um abraço para vocês e aguardo todos no nosso plantão Tira Dúvidas, tá bom?